Você falou aí em comorbidade, Comorbidades. Uhum. e aí eu fico pensando que tem uma resposta muito óbvia para essa pergunta, né? Por que temos tanto medo? Porque somos mortais e esse vírus nos ameaça. E aí, essa é a minha pergunta para você. Parece que, de repente, todos estamos mortais, né? De repente, nos damos conta que os nossos pais são idosos, de repente, nos damos conta que o nosso casamento não é tão legal assim, nos damos conta que os nossos filhos têm questões que nós nem tínhamos percebido, nos damos conta que nossos pais descobrimos o que são comorbidades, né? Será que alguém fica idoso sem isso, Sim. né? Quer dizer, de repente, são muitas questões sobre as quais a gente está sendo obrigado a se investigar, né, Dunker? Eu acho que isso também tem um peso psíquico nas nossas vidas nesse momento. E uma potência transformadora, né, para as relações. Sim. Está falando comorbidade, é um conceito que vem da medicina e que tem que ver com certas doenças que chamam outras doenças, né? Certas fragilidades que se associam com outras ou acontecem em copresença. A pessoa tem duas, três doenças ao mesmo tempo. Né? No caso da experiência da Covid, as variáveis são tantas que elas permitiram que ganhasse visibilidade diferenças que estavam um pouco opacas para nós. Né? Diferenças como, opa, peraí, quer dizer que essa pessoa que tem tal idade, ela tem um risco maior do que o meu. Né? E a outra, que é uma criança, ela não tem o mesmo risco, mas tem um risco que pode ser diferente para uma coisa mais rara e assim por diante. Isso é muito importante, porque é uma espécie de aplicação do que a gente chama de teoria interseccional. Né? Teoria interseccional diz assim, olha, os sofrimentos, eles se interconectam. Né? Imagina assim, uma pessoa negra, ela tem contra si muita coisa, mas imagina negra e mulher, opa, imagina negra, mulher e pobre, imagina, e essa interconexão, ela muitas vezes cria uma situação tão adversa que ela não consegue ser percebida, né? Ela não consegue ser lida em toda a sua inteireza. E isso é o que agora a gente está convidado a fazer, a uma leitura interseccional dos nossos riscos e das nossas relações. Porque isso vai nos convidar ao quê? Eu confio no que você está me dizendo, eu confio que você está mantendo a quarentena como você diz que, que está mantendo, eu espero que você cuide das pessoas de terceira idade, como eu cuido da minha, se os meus filhos vão na sua casa, se os seus filhos vão na escola, ou seja, há uma partilha de tomadas de risco que, me parece, se for bem feita, é uma grande condição de melhoria para a saúde pública, psíquica. Assim como a solidariedade. A gente pode dizer, a solidariedade é um princípio moral, defensável, muito bacana, mas ela faz bem para a saúde mental. Por outro lado, a gente está diante de uma reorganização do cotidiano. E isso nos deslocou completamente dos nossos lugares, e acho que embaçou muito fronteiras. A gente brincava aqui, inclusive, sobre essa relação disso, o que estamos fazendo agora, né, onde estamos. Eu estava conversando com você e falei, nossa, por que eu falo tão alto quando eu estou fazendo, no início, pelo menos, os testes? Você falou, porque a gente sente essa distância, então a gente tende a ampliar o volume da voz, né? E então essas fronteiras entre público e privado, trabalho pode ser em casa, os filhos não estão na escola, essa ruptura abrupta, né, Dunker, de uma dinâmica da vida como a gente até então a conhecia, isso gera, obviamente, uma desorientação, isso tem um impacto psicológico, né? Como que a gente faz isso, assim? Como a gente reorganiza esse cotidiano e pensando justamente em alguns aspectos que você falou, né? A gente tem talvez em duas pontas aí, por um lado, crianças e adolescentes há meses em casa, completamente mergulhados nesse mundo digital, sem convívio social, retomando isso, e na outra ponta, idosos, né, que descobriram subitamente que são um grupo de risco, às vezes isolados, confinados, literalmente. Como é que a gente reorganiza esse cotidiano e reorganiza as nossas relações dentro desse novo cotidiano?
Olha, vamos pensar que o cotidiano ele é algo que a gente ganha de presente quando chega ao mundo. Ele já está aí. Ele é um conjunto de práticas, muitas delas imemoriais, que você nem se pergunta pela origem daquilo, e que dá a textura mesmo de cada cultura. Né? Mas, no fim, ela é composta por uma rotina, por uma route em francês, por uma rota, que significa o quê? É uma árvore de decisões. Todo dia, quando você acorda, né, e veja só, e podemos usar até o caso do depressivo para fazer uma comparação. Né? Quando você acorda, você não pensa, você levanta e vai escovar os dentes. O depressivo para e pensa, será que vale a pena? Né? Será que eu vou? Será que eu dou esse passo? Por que não ficar aqui? Né? E dos dentes vai para o banho, do banho para o café, do café para as notícias, das notícias para o carro. E a gente vai seguindo esta rota com um registro que eu poderia chamar assim de automatismo. Né? E esse automatismo, ele é importante porque enquanto no automático você está fazendo isso, no backstage, na cena B, no lado íntimo da tua experiência, você está pensando na conversa que você teve ontem, você está lembrando daquela cena da juventude, você está imaginando que filme vai ver, você está pensando naquela obra do Chagall, ou naquela fazenda mineira, ou você está pensando na exposição que você vai ir no CCBB, ou na live que você vai assistir naquele dia. Ou seja, isso torna cada um de nós uma espécie de super-herói. Né? Clark Kent e o jornalista que trabalha modorrento jornal, Peter Pike e o Homem-Aranha. Cada um de nós se vê assim dividido, e essa divisão, veja só o que ela cria. Toda uma vida de fabulações, de imaginações, né, que vão acontecendo na paralela. Pessoas que têm um estreitamento disso, em geral, estão mais expostas a adoecimentos psicossomáticos, a assim, dificuldades de simbolização, porque a vida vai ficando o quê? Mais unidimensional. Né? A vida vai ficando mais aquilo mesmo. Né? Pessoas que têm um estreitamento assim podem ter dificuldade de pensar o futuro, de, portanto, sonhar, ou, portanto, de lembrar do passado, de fazer a própria história. Né? O que a epidemia impôs a nós? Acabou o automatismo e o outro lado. Agora, você vai ter que decidir quando você come, se você come, quando você tem o café, se o café vai ser com a criança ou não, que negociação vai ter para fazer a lição dela, e o outro que está trabalhando e fazendo barulho no meio da sua live, e companhia. É toda uma renegociação que deixa a gente exausto, porque você está dedicado ali a decide 1, decide 2, decide 3, decide 4. E isso, vamos dizer assim, demora um tempo até se reconstituir. Por isso agora a gente começa a ouvir coisas assim, mas eu não quero sair da quarentena. Eu não aguento sair da quarentena. Eu estou com muito medo de sair da quarentena, e não é do vírus. É porque a pessoa teve todo esse trabalho para conseguir de novo se estabelecer numa linha de continuidade, que especialmente na sinceridade, isso tem um valor de existência exuberante. Né? Ir no banco, ir falar com aquela pessoa na padaria, passear, porque aquilo garante continuidades no tempo e, portanto, na existência. Agora que a gente teve todo esse trabalho, vem alguém e diz, agora para a rua, agora vamos sair? Eu quero ficar aqui, porque o trabalho que vai dar para eu reconstruir a reconstrução parece injusto. Interessante, porque hoje eu estava lendo uma entrevista que você deu para um jornal sobre essa conversa de hoje, nossa aqui, do webinário, e em que você dizia que encarar conflitos do cotidiano seria um dos grandes desafios da pós-pandemia. Me chamou a atenção justamente foi você ter dito que muitos de nós vão ter dificuldade de encarar o mundo externo. E é tudo que a gente não imagina. A gente imagina que as pessoas estão sedentas por esse mundo lá fora.
E estão também, né? Veja, o Super-Homem está sedento para o mundo lá fora. O Clark Kent quer ficar aqui mais ou menos no lugar que ele conseguiu achar para si, né? Mas nesse sentido, o que a gente pode esperar então dessas nossas emoções, né, nesse mundo, voltando agora ao início da nossa conversa, você dizer que isso era a pergunta que a gente se fazia pouco, né? O que a gente pode esperar dessas emoções, das nossas emoções nesse mundo pós-pandemia, com todos os ajustes necessários, inclusive nas nossas relações, né? Acho que a gente pode esperar o melhor e o pior, né? Porque também a gente viu respostas muito ruins, né? No outro e em nós mesmos. E acho que temos uma pequena diferença que pode fazer diferença, que é justamente ter experimentado a reconstrução do cotidiano. Ou seja, isso é o que? Retomada de liberdade. A liberdade que eu tinha dado, de escolher, por exemplo, onde quer morar. Muitas famílias de São Paulo estão dizendo, eu vou mudar, porque a gente mudou, olha só, mudou uma vez, fomos para uma casa em outro lugar, agora a gente percebeu que não é tão difícil, olha lá, o cotidiano mudou, mas eu consegui fazer, por que não mudar de novo? Então, acho que vamos ter aí um tempo de partilha social de afetos redefinidos. Acho que, por exemplo, a nossa antiga e conhecida cultura do ódio vai dar à luz a outros afetos. Seja cultura da vergonha emergente, vamos pensar nos adolescentes aí diante da câmera, que vai entrar na minha casa e eu com 15 anos vou ter que mostrar a minha cara com espinhas para todo mundo ver, eu não quero isso, isso é horrível, a gente encara a câmera já fica tremendo, imagina um garoto que agora é uma garota que vai, péssimo para muita gente, né? Mas o que eu estou querendo exemplificar? Que a nossa partilha social depende de como a gente se deixa afetar. E a pandemia produziu um aumento de afetação, para o bem e para o mal. Sim. Produziu um aumento de sensibilidade, por exemplo, para as pessoas que se foram, para as mortes, que muitos me dizem, não, mas eu não tenho nenhum conhecido, não perdi ninguém. Mas o luto coletivo, ele te envolve sem você saber. Aquela pessoa na sua frente está triste, você não sabe por quê. A outra também, ela não te falou que perdeu um pai, um tio há 2 meses, 5 meses, 6 meses, mas aquilo te afeta mesmo assim. Então, há afetos que são reconstrutivos, e eu acho que eles estão vindo. Né? Há afetos, eu não diria que eles pacificam, mas eles mudam a gramática das nossas relações. Né? Quem é que está realmente disposto a bancar o valentão, o pode tudo, numa situação de desemprego e pauperização como a gente vai enfrentar? A cultura da escassez, muito ruim, mas ela tem um lado de indução de humildade, amigo. Humildade diante das coisas. Né? Você achava que mandava no mundo, olha aí, veio um vírus, você faliu, o outro ficou em casa, o outro. A gente não é esse gigante narcísico que estávamos inflados, achando que na internet decidiu o destino da humanidade. Menos. Acho que essa epidemia, ela está dizendo isso para todo mundo. Uhum. Você pode não querer ouvir, você pode ficar tão eriçado com isso que dobra e aumenta o seu volume, mas, no fundo, é uma lição de humildade para todos nós. Né? Humildade convoca o quê? Precisamos nos juntar com os outros, precisamos de união para enfrentar inimigos comuns verdadeiros, não falsos e produzidos pela ocasião. Né? E precisamos de uma coisa que a cultura brasileira ela não tem, que é a cultura da reconstrução. Todo aquele que veio de uma família que passou por uma guerra, que sabe o que é perder tudo, tende a ideia de que, olha, agora é reconstruir. Reconstruir ensina você que aquilo que você tinha, que você achava que era posse total, você pode perder, meu caro. E por isso, dê mais valor. E por isso, construa e reconstrua junto com o outro.
Por isso é possível. O que significa reconstruir? Voltar atrás e fazer de novo. Olha que lição que a gente tem aí. Voltar atrás quer dizer o quê? Desculpe. Desculpe não para um demônio que mandou isso. Desculpe para a vida, desculpe para a experiência, desculpe para voltar atrás na ganância de sentido, para poder criar uma coisa diferente. Reconstruir, repactuar, ressignificar, redimensionar, inclusive o resgate do valor da presença, né? Isso, né? Quantos casais, quantos amores não estão sedentos, né? De presença, de corporeidade, a gente sabe que o tato, que é a experiência presencial com o corpo do outro, permite que o que você está sentindo seja sentido de outra maneira, seja nomeado de outra maneira. A hora que a gente se enxerga no espelho de afetos, que é o olhar do outro, você descobre o que você está sentindo. Pessoas que estão em ausência, que não tem, e aí tem que ser em tamanho natural e real. Não, a telinha ela não faz isso muito bem, né? Ela não devolve perfeitamente esse espelho de afetos, né? Esse transitivismo, né? Tem uma tela, né, acho que é do Memorial aí de Minas, bonita, quando a gente desce uma escada no museu e a gente vê ali Mariane. Né? Mariane é uma alegoria da República. Né? Era uma mulher com uma espécie de capitel, um chapéu característico, né? Segurando um livro de um lado, às vezes uma espada do outro, que tinham cores específicas, era o laranja, era o azul. Esta mulher era a República. Olha que interessante. Como você faz para explicar para as pessoas o que significa uma coisa tão complexa e até hoje difícil de entender, que é res pública, coisa pública, para um monte de pessoas que entraram na internet ontem. Né? Então tem lá a imagem. Olha a função da arte, tem a função convergente de uma imagem que, por mais aproximativa, alegórica que seja, ela é um instrumento para a catalisação de afetos. Né? Ela é uma mulher, sei lá, protetora, ela é uma mulher sagaz, ela é uma mulher justa. Né? E a gente precisa, e está vivendo processos semelhantes, no enfrentamento da Covid. Foi por aí que a gente começou a falar do sonho. Que nós vamos precisar de uma outra rodada de expressividade estética, de forma estética, para fazer frente ao que virá. Né? Só para a gente encerrar essa parte aqui do nosso primeiro bloco, e eu acho isso uma questão interessantíssima, e a cada semana, a cada encontro, sempre me pergunto isso também, como é que a gente vai contar a posteriori, né? Como é que a gente vai contar para os nossos netos, né? Como é que a história vai contar para os nossos netos esse período, sobre essa experiência que a gente está vivendo? O que você acha disso? Eu acho uma ótima pergunta, é uma pergunta que, no fundo, funciona como um termômetro ético de como você enfrentou essa relação. De que história você tem para contar. Né? Você vai dizer, eu peguei aquela minha caixa de chocolates e fui para debaixo do cobertor e fiquei de olhos bem fechados, só ouvindo as séries passando na TV. Quando acabou, eu saí branco e estava todo mundo lá de novo. Né? Não, uma história mixa, uma história sem imaginário, sem narrativa, uma história de defesa e sobrevivência. Tá? O que você vai fazer com isso depende, mais ou menos assim. Né? Fiz uma viagem, e essa viagem ela se completa com quando eu chego de volta, eu sou outro, e eu começo a contar isso, né? Partilhar essa viagem com os outros. Acho que nós temos um evento único. Bom, espero que o Átila não esteja tão certo assim, que isso é início de uma nova era de epidemias consecutivas, mas considerando isso como um evento único, isso poderá, então, engendrar, e vai ser outro trabalho,
histórias para os nossos filhos, para os nossos netos, para como o mundo, de repente, assumiu uma outra compleição, histórias de aprendizagem, histórias que podem reposicionar, por exemplo, o valor da ciência, o valor dos médicos que estão lá agora nos hospitais de campanha, os psicólogos estão levando as últimas palavras de alguém que está entubado para ouvir dos seus familiares, estão lá os jornalistas que passam dia e noite com falta, tentando cobrir e pensar o esforço de singularização dos lutos que estão acontecendo. O pessoal de segurança e atividades fundamentais, cada um teve que encontrar o seu jeito para ter uma boa história. Pode ser que uma boa história venha de simplesmente eu fui olhar para os álbuns de casamento, formatura da minha família. Estamos tendo um probleminha aí com a sua conexão. Pessoal, acho que teremos o áudio de Christian Dunker. Não, Christian Dunker ao vivo e a cores. Oi. Dunker. Ao vivo, quase vivo. Dunker zumbi. Alô, alô? Oi. Acho que está. Oi. Perfeito. Perfeito. Melhor que antes, Dunker. O Ziel é um mágico. Ele conseguiu aqui uma bypass dentro do telefone, passando pelo outro, e estamos em campo de novo. Que maravilha. Eu ousaria dizer que a nossa conexão está melhor do que antes. Acho que a gente pode começar tudo de novo. Mas eu acho que não. Vou perguntar aqui a produção. Se você quiser, então, só concluir. Estamos falando do real e da verdade, né? Como essas duas coisas convocam a gente nesse momento para uma história possível, para uma história que vai ser contada com os nossos sonhos, com os futuros possíveis, com as agonias, com os quase que nos acompanharam, mas também com a lembrança, com a nossa capacidade de pôr isso em uma certa ficção, né? Como isso poderia ter sido, como isso poderia ter acontecido. Isso vai tomar trabalho, talvez trabalho de gerações, e vai marcar a gente com talvez uma mudança no nosso curso histórico no sentido mais genérico, né? Bom, essa foi a resposta do Christian Dunker para você que chegou agora, da pergunta como a história vai contar esse período que a gente está vivendo. Eu vou partir diretamente para as perguntas do público. Então, vamos lá. Da Pitanga, Curadoria. A pergunta é a seguinte: ansiedade, isolamento, angústia básica, regressões, lutos, como pensar em saúde mental em meio a tantos gatilhos negativos? Olha, é essa hora que a gente tem que pensar mesmo na saúde mental, e eu acho que é uma boa oportunidade para a gente assim tentar se deslocar um pouco da racionalidade diagnóstica, que estava já em crise antes aí da pandemia, que estava em crise desde 2013, com a aparição do último Manual Estatístico de Diagnóstico de Transtornos Mentais, né? Onde começou a se perceber que havia uma excessiva segmentação dos nossos transtornos, né? De que havia, em primeiro lugar, uma multiplicação muito assim suspeita, né? E, por outro, uma comorbidade, para voltar numa palavra que a gente usou aqui ao longo da conversa, também um pouco estranha, né? Quer dizer, a mesma pessoa tem um transtorno de personalidade, tem uma depressão, tem uma ansiedade, tem um pensamento obsessivo-compulsivo. Será que isso tudo não forma uma história? Né? Será que a gente não aprendeu assim a segmentar demais os nossos sofrimentos, em vez de contar uma história com eles? Né? Vamos pensar o que eram os grandes casos clínicos do Freud. Eram romances, ele mesmo dizia. Eram romances, porque as coisas se transformavam, né? Os sintomas eram parte de uma história mal contada, semidita. Bom, de 40 a 50 anos para cá, a gente desaprendeu a pensar o sofrimento historicamente. A gente começou a pensar em estrutura de lista.
né? Eu tenho isso, então sou esse. Eu tenho isso, então sou esse também. E aí, claro, são muitos gatilhos, são muitas circunstâncias, porque a vida real é assim, é tudo junto e misturado, né? Uma coisa leva a outra e, de certa forma, a gente precisa tratá-las todas ao mesmo tempo, reconhecer todas ao mesmo tempo, né? Isso é a complexidade, mas isso também é a graça da coisa. Se a gente conseguisse isolar cada partezinha do nosso sofrimento, né, e transformar aquilo num problema solúvel, como muitos pensam, né? Um problema complexo, vamos dividir em partes, diria o esquartejador. Às vezes, não funciona tão bem, né? O que sobra é patinho a 100 filé mignon, não pessoas.